Volkswagen Voyage 2023 ainda vale a pena? Vem comigo! Salve, meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Car School, sou Gabriel Teixeira e hoje eu vim fazer com vocês uma avaliação de rodagem na cidade com o Voyage 1.0 2023. Esse carro ainda está valendo a pena ou tem concorrentes melhores? Vamos fazer então o teste aí na cidade, avaliando aspectos importantes como freio, desempenho, consumo, tudo que você precisa saber antes de comprar esse carro. Vamos lá comigo? Vem comigo! Bom pessoal, vamos dar então uma volta com o Voyage 1.0 2023 aqui na cidade para ver como o carro se comporta aí nessa condição. Uma das qualidades muito boas aqui Voyage, Golf, carros da Volkswagen no geral, é esse câmbio MQ200, câmbio manual de 5 velocidades, que tem realmente engates muito bons, muito precisos e também são engates fáceis, isso que é muito bom. O carro acaba tendo um dos melhores câmbios aí da categoria, se não o melhor. Realmente a Volkswagen sempre foi muito boa na questão de fazer um câmbio tanto de engates bons quanto principalmente também casa bem aí com o motor. Falando em motor, temos um de 3 cilindros 1.0 aspirado, que é o mesmo que quando o turbo se torna motor TSI, né? Então, motor 1.0 de 3 cilindros. Com o foco visivelmente para a economia de combustível e não para o desempenho. A gente, para ter um bom desempenho, tem que dar umas esticadinhas, umas aceleradas boas, principalmente com o ar-condicionado ligado. Dá umas esticadinhas, aí o carro deslancha de vez. Que é uma subida, mas tá indo. Não tem aquele desempenho exemplar, mas para 1.0 também não está muito ruim. Com os sedãs aí que a gente já comparou, praticamente ele perdeu aí só pro Logan, né, o motor 1.0. Mas o problema do motor nem é tanto a falta de força, mas principalmente o excesso de ruído, ou motorzinho barulhento. Né, isso é muito nítido aí, a gente percebe bastante, o ruído invade bastante aqui a cabine. O carro também não tem manta acústica, então o ruído para quem está lá externo é igualmente alto. Um motor realmente bem ruidoso. Algo que vale salientar, apesar do câmbio realmente ter os engates muito bons, é um câmbio barulhento também. Então, mas isso não prejudica aí as qualidades do carro. Mesmo assim, o Voyage continua sendo um carro bem legal, com uma proposta bem interessante de baixo custo. Isso a gente percebe já pelos materiais de péssima qualidade. Realmente, provavelmente dos piores aí da categoria. Na verdade, a Volkswagen sempre foi muito ruim em acabamento, principalmente os carros nacionais dela. Ela, na verdade, foca em outros aspectos, como uma qualidade na solda da carroceria, por exemplo, mas o acabamento ela economiza o máximo que ela pode. Falando um pouco aqui do consumo, realmente é um carro muito bom nesse aspecto. 9,5 km por litro no etanol e 13,8 km por litro aí do combustível derivado do petróleo. Então realmente é um carro bem econômico na cidade e na rodovia também. Esses são os dados para a cidade. É um sedãzinho compacto, mas que tem uma boa pegada, uma boa afinidade para uso, principalmente aqui nas cidades. Afinal, ele é um carro que ele tem um baixo consumo aí de combustível. Vamos dar distância, principalmente para os folgadinhos que vão fechando a gente pela direita, pela esquerda. Aqui vai ter que ser em primeira meta. Então a gente engata a primeira, tenta passar a segunda, o carro vai. 2 pessoas aqui. Se não fosse um pessoal um pouco mais lento, aí daria para ir em segunda, mas temos que esticar aqui a primeira. Até 4.000, passamos a segunda. E realmente, essa subida, se você não vai embalado, poucos carros aguentam que você passe a segunda e ele continua. Mas tudo bem, está aí na média da categoria. Questões aqui então da absorção das irregularidades do asfalto, ele não é bom. Realmente é um carro que ele acaba balançando bastante. Passamos aqui por uma valeta, isso é perceptível. Também aqui nos paralelepípedos, ele absorve regularmente. Não é exemplar nessa questão aí
da absorção não. Uma vantagem também bem interessante aqui do Voyage é em relação aos pontos cegos. É um carro que ele tem pouco ponto cego. Isso ajuda bastante, principalmente quando você guia aqui na cidade. Ponto legal também, não tão legal na verdade, quando você passa em lombadas, é um carro que ele acaba não absorvendo tão bem as irregularidades, tanto de paralelepípedo quanto de lombada em si. É uma suspensão que era muito mais voltada para a estabilidade do que propriamente para o conforto. Isso realmente é um carro muito estável. Uma coisa também que esse carro mostra que a idade de projeto dele já é bem avançada, tem poucos porta-objetos. Isso pode incomodar um pouco. Você encontra poucos aí. E isso hoje em dia não. Hoje em dia já os carros já vêm com muito mais porta-objetos aí espalhados, né, pelo carro. Mas aqui infelizmente ainda falta essa questão. Faltam poucos, temos 2 porta-copos na frente. Atrás praticamente nós não temos. Os porta-objetos que tem nas portas também, eles são pequenos, o que acaba dificultando você colocar algum objeto. O freio do carro ele é bom, tá irregular naquele freio borrachudo que acaba incomodando. É um freio que tem até que um bom desempenho. Vale lembrar que ele não é freio a disco na traseira, apenas na dianteira. Mas está na média aí do segmento para as frenagens. Algo que eu senti que talvez muita gente não se incomode é a posição da embreagem. Acho que era muito jogada para a direita, se a gente compara com os outros carros. Isso pode acabar incomodando um pouco quem não está acostumado com essa pegada. Outro ponto que mostra a idade aqui do carro também, do projeto na verdade, é que a direção dele, ao contrário da maioria praticamente dos seus concorrentes que utilizam direção elétrica, ele ainda utiliza direção hidráulica. Mas mesmo assim para a cidade não é uma direção pesada, mas o problema disso é que acaba consumindo um pouco mais aí da potência do motor. Na atualização do motor 1.0 3 cilindros, que ocorreu lá em 2017, se eles tivessem colocado também aí já a direção elétrica, seria uma boa. O carro melhoraria nessa questão da direção e também ficaria aí pareado com o que nós temos de melhor hoje em dia no mercado. De resto, é um carro que não é muito espaçoso, nem na parte da frente, nem na parte de trás. Vamos ver então como é o desempenho desse carro. Vou dar uma acelerada para vocês verem aqui. Ele sobe bastante, o giro rápido, 3, 4 minutos. Se você quiser andar de uma forma mais esportiva aqui, você consegue rapidinho, você chega nos 60 km por hora. Uma vantagem interessante desse carro é que ele sobe o giro rápido. Então isso ajuda para quem quer uma pegada um pouco mais agitada aí. Mas, como a gente sempre fala, os carros da Volks adoram grilos. 18 mil quilômetros a gente já percebe uns grilos aqui no painel. Não tem jeito, mesmo passando num asfalto que não é tão ruim, não é esburacado, não é paralelepípedo, mesmo assim os acabamentos gostam de conversar com a gente. Então pessoal, até nas retomadas de velocidade esse carro aqui não é tão ruim. Pegamos finalmente um trânsito mais livre e a gente consegue testar mais isso daí. A partir do momento que o carro sair da inércia, não é ruim de você andar com ele. Consegue responder bem aí ao acelerador. Só realmente a questão do conforto aqui, você sente bem aqui, todo aqui o asfalto, as imperfeições são todas passadas para você, graças à suspensão que lê as imperfeições com detalhe. Algo interessante aqui dos carros da Volks, que você tem que se atentar, é que parece que ele funciona melhor na gasolina. Já vê muita gente reclamando, utiliza esse carro no álcool e vê que o desempenho dele não é tão bom. O motor parece que ele roda mais silencioso na gasolina. Na verdade, os carros de origem alemã, os motores são projetados lá, no geral eles funcionam melhor na gasolina. No Volks, BMW, Mercedes, Audi, prefira sempre utilizar o combustível derivado do petróleo do que o combustível vegetal. Vai fazer o carro rodar mais leve. Ele não chega a ficar ruim no desempenho, não chega a incomodar, mas ele acaba sendo melhor mesmo com a gasolina. Aqui é um carro de locadora, então estamos utilizando o etanol. Mas, como a gente sempre fala, cada carro tem um ponto bom e um ponto ruim.
Vantagem muito grande desse carro é a dirigibilidade, muito boa. Realmente o câmbio ele conversa muito bem com o motor, com os engates muito precisos, que nada lembram, por exemplo, os carros da Fiat. Muito bom isso daí. Economia de combustível desse carro aqui também é muito bom. O carro realmente consome pouco combustível, o que ajuda bastante aí no seu bolso. Custo de manutenção do carro também não é alto. É um carro que tem um baixo custo aí de manutenção. Então, se você quer um carro para o dia a dia, principalmente um carro para trabalho, esse daqui pode ser uma boa opção aí para você. Já para a família, acho que tem outros carros aí que são melhores, principalmente focados em espaço e focado em conforto também. Mas para trabalhar tem um baixo custo operacional, esse carro sim pode ser a sua melhor escolha. Vamos então lá para as nossas conclusões finais. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Vale a pena? Gostaram do carro? Poderia ser melhor? Ou você compraria esse ou um outro? Vamos bater um papo aqui, deixa aqui nos comentários o que você achou. E vale lembrar também, fizemos a avaliação completa desse carro, que eu vou deixar o link aqui também, bem como o teste de direção desse carro aí na rodovia. É importante você ter os aspectos gerais, conhecer realmente o carro antes de fazer a aquisição dele, para depois não se arrepender. Fizemos um comparativo ainda desse carro aqui com outros 3 sedãs compactos aí 1.0 que nós temos no mercado. Vou deixar o link de todos esses vídeos aqui na descrição desse vídeo. E também, pessoal, se você vai comprar aquele carro usado como esse, mas tem medo de comprar um carro batido, um carro que passou por leilão, ou mesmo um carro que ele tem um sério problema mecânico, eletrônico, não corra esse risco. Se você está a fim de comprar um carro desse, eu posso te ajudar. Manda um e-mail para mim no gtcarschool@gmail.com. Posso caçar esse carro para você, ou eu posso avaliar a unidade que você está querendo para que você faça uma compra bem tranquila e não se arrependa depois. Isso aí, pessoal. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Ah, e não se esqueça, acompanhem sempre a gente nas redes sociais. GT Car School, Facebook, Instagram, Kawaii e TikTok. Sempre com dicas práticas e objetivas. Também pequenos resumos aí das avaliações, dicas de locação, entretenimento e muito mais. Acompanhe a gente lá que vai ser bem legal. Isso aí, pessoal. Obrigado por ter ficado novamente com a gente até aqui. Tamo junto na eletrificação e na combustão. Valeu!